Um dos livros é esse aqui, ó, que se chama, é cópia, tá? Poética do Espaço, Gaston Bachelard. É um livro interessantíssimo, riquíssimo de elaborações e de imagens, e é um estudo, é o primeiro estudo sistematicamente fenomenológico que Gaston Bachelard realiza a propósito do espaço, o que quer dizer espaço, sob o ponto de vista existencial, fenomenológico existencial, e ele muito se calca, se apoia na fenomenologia do nosso queridíssimo Husserl. Já ouviram falar desse homem, não? Uhum. Que é, digamos assim, aquele que sistematicamente se preocupou abertamente em estabelecer um tipo de filosofia que fosse até a radicalidade de fundamentos do conhecimento ou da ontologia, né? Em que esses filósofos chamados fenomenólogos do começo do século XX, incluindo Heidegger, percebiam na filosofia uma postura que fugia àquilo que caracteriza a filosofia, né? Se transformando aquilo que o Heidegger chamou num certo momento, não numa filosofia, numa ontologia verdadeira, mas numa metafísica. O que quer dizer aí metafísica para o Heidegger? Quer dizer assim, uma filosofia que deveria entrar em contato com a pergunta mais caracteristicamente humana, e que é de todo filósofo, o filósofo é um menino, que como menino fala, o que é isto? Esta pergunta é a pergunta caracteristicamente de todo ser humano. Os outros entes não fazem. Vem mais para dentro, cara. Os outros entes, quando eu falo entes é assim, porta, elefante, minhoca, bactéria, todos esses outros entes não fazem perguntas, porque como eles vivem no paraíso, do qual nós, graças a Deus, fomos expulsos, graças a Deus, eles fazem... Eles já têm a existência pré-determinada. Nós não. É aquela delícia, angústia, dúvida, erro, mentira, equívoco. Não é um tesão isso? Nós somos, numa postura fenomenológica existencial, aquele que está forçosamente destinado, enquanto maneira mais própria de ser, é aquele que está destinado assim, não que ele realize isso, mas faz parte dele ser aquele que vai elaborar uma presença a mais própria possível na sua vida, na sua existência. Já falei, os outros entes não têm essa preocupação. Cada ente é perfeito, é uma maravilha. Eu acho uma bosta você estar assim, destinado à felicidade. É um cu, sabe o que é cu? Isso eu posso falar aqui numa boa, né? Porque não tem graça nenhuma, né? Tanto, não sei se vocês viram assim,
dois entes que não os humanos trepando, já viu? É uma merda, porque eles fazem uma obrigação assim, não tem nenhum entusiasmo naquilo, né? Certo? E aí nós somos um ente cujo modo característico de ser é sermos, isso vocês não precisam me olhar, tem que pegar lápis e caderno, como você já pegou, e escrever. Nós somos destinados, enquanto modo de ser mais próprio, a ser sensível a tudo aquilo que não é nós mesmos. Abre, entra. Ser humano, humano quer dizer ser terra fértil. Escrevem isso também. Não fica falando, não vou esquecer. Vocês esquecem, eu também esqueceria se eu não anotasse. Escreve. Ser humano é um ente destinado a ser fértil. Fértil quer dizer como a terra, humus, daí vem a palavra humano. Humano vem de humus, quer dizer, nós somos a terra que pode nutrir outros entes. Nós não somos responsáveis pelos outros entes. Nós somos aqueles que têm a responsabilidade natural de nos preocuparmos pelos outros entes. E o nome disso é cuidar de. Eu estou meio que, direto ou indiretamente, chegando ao nosso trabalho aqui como psicólogos. Qual é já vou falando de uma característica, qual é a peculiaridade própria de ser psicólogo? Qual é? É ser terra fértil. O que isso quer dizer? Que nós vamos acolher quem vem ao nosso encontro e através desse nosso acolhimento e do nosso calor de presença, vamos permitir que as potencialidades de ser, escreve, que as potencialidades de ser daquele que nos solicita possam se realizar. Vocês entenderam o que eu estou falando? O nosso trabalho é esse, é fudido. É um trabalho muito fudido. Porque vira e mexe, nós ficamos angustiados, nós ficamos com medo de termos, né, algo que nos toca também e que nós nos sentimos pouco preparados para irmos, assim, sermos este que através de um gesto, de uma palavra, de um gesto, possa ajudar aquela pessoa a ir encontrando o seu modo próprio de ser. Fazer terapia é ir em busca do seu modo próprio de ser. Agora eu vou esperar até vocês acabarem de escrever. É ir ao encontro do seu modo próprio de ser. Não é ir ao encontro de um modelito qualquer do que seja ser humano. Não é. Isso também vocês têm que... Agora, tudo com letra maiúscula. Não é. Tá? É ajudar a pessoa a que ela vá encontrando
naqueles momentos da vida dela, qual é o genuíno dela estar na vida. Como é esse genuíno dela estar na vida? Esse é o nosso trabalho. É sermos aquele que, sendo terapeuta, isto é, sendo aquele que cuida, ser terapeuta é aquele que cuida. Vamos permitir que com a nossa presença, nós que somos o quê? Aí eu vou passar. Desculpa. Vamos permitir que a pessoa vai encontrando o genuíno dela ser, não aquilo que corresponde às expectativas dos outros ou dele mesmo. Está me olhando por quê? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Você está entendendo? Tá? Então, o que vocês vieram fazer aqui? Aqui, assim, não nesse nosso encontro. O que vocês... Legal. O que vocês vieram fazer nesses 5 anos de convivência aqui, né? São 5 anos. No meu tempo eram 6 anos, viu? Mas enfim, são 5 anos agora. Nesses 5 anos, cada um de vocês vai... Isso também é importante apontar. Eu vou fazer fenô. Como assim? Vai fazer fenô por quê? Né? É assim, vocês vão encontrando no decorrer dos diferentes semestres e anos aquilo que naquele momento da vida de cada um de vocês parece ser a abordagem mais genuína que vocês podem viver, encarnar e trabalhar. Estão entendendo o que eu estou falando? Não existe abordagem mais certa ou mais errada. Existe a abordagem que permite que através dela eu possa ser alguém verdadeiramente presente no meu trabalho. TPP, como é que é o nome? Terapia... TCC. Tá. TCC, manda ver, TCC. O que o TCC vai fazer? Vai fazer com que a nossa maneira de estar na vida possa encontrar no TCC a versão mais fiel daquilo que existencialmente eu preciso viver. Está entendendo o que eu estou falando? Tá? Psicanálise com as várias alternativas que psicanálise tem, também. Fenô, também. Então, assim, não se deixem seduzir assim. O Nishan fala tão bonitinho, acho que eu vou fazer fenô. Nada disso. Né? O Nishan fala do lugar do Nishan, né? Com as convicções do Nishan, com o modo de ser próprio do Nishan. Mas o Nishan está encaixado na vida nessa maneira de se abrir para a vida. Estão entendendo o que eu estou falando? Na maneira Nishan de se abrir à vida. Mas cada um de vocês vai permitir, nesses 5 anos, ou nos próximos 10 anos, porque não é assim também rapidinho e fácil, né? Durante a história de cada um de vocês, vai fazer com que vá se revelando... Como é seu nome? Laís. Laís, vai se revelando qual é o modo de presença próprio de Laís no mundo, no seu contato com as pessoas. Fui claro? Olhem para onde eu fui, né? Nem sei para onde eu fui. Diz que você não pode virar a câmera, né?
Ela fica quietinha. Agora é só para te encher o saco. É que tem um negócio assim que, enfim, que são peculiaridades do mundo. O mundo é muito peculiar, muito. Mas enfim, o ser humano, aqui ó, cheio de ser humano aqui, tem uma pergunta que é fundamental como um modo de presença nossa, de cada um de nós como ser humano, é estar sendo sensível a tudo aquilo que não é ele mesmo. Isso se chama existere, vai, escreve. Existere. EK é uma palavra, sistere com S. S-I-S-Tere. Fazendo uma tradução nas coxas, quer dizer. Quando eu uso a palavra nas coxas, todo mundo entende, né? Não sei se hoje em dia tem nas coxas, não? Tem. Você fica me olhando. Quer dizer assim, sistere. Ser, estar, o sister, a palavra sistere. Quer dizer, ser, estar, aberto a. Para exterioridade, ek. Ou, que na língua portuguesa é o ex. Externo, exercício, sabem? Enfim, todas as palavras que começam com esse ex. Então, nós somos existência, isto é, somos um modo de ser voltado, escreve, somos um modo de ser voltado para fora. Fora quer dizer para tudo aquilo que não é nós mesmos. Com esta peculiaridade de ser, está escrevendo, né? Com essa peculiaridade de ser do ser humano, que é ser humano, surge naturalmente a pergunta que é desde criança, nós crianças, até uma idade mais madura, que é isto? Isto é, eu estou constatando algo que não sou eu mesmo, vem ao meu encontro este algo, seja lá o que for, um ente concreto, uma ideia, um pensamento, mas vem a pergunta, o que é isto? E essa é uma pergunta ontológica. Escreve, Katsu. Esta é uma pergunta ontológica, isto é, diz respeito, ontológica é a essência de ser de alguma coisa. Ontologia é o estudo da essência de ser de tudo aquilo que é. Eu já vou chegar em nós, psicólogos, com essa questão. Não pensem que essa questão fica restrita aos filósofos. Então, nós, psicólogos, precisamos carregar conosco uma clareza ontológica. A respeito do modo de ser essencial do ser humano.
O psicólogo é aquele cujo trabalho se baseia na ontologia do ser humano. Qual é a peculiaridade ontológica do ser humano? Qual é? Ele é sensibilidade para com. Sensibilidade para com. Então, olha só que legal, cara. Olha só. Então, a essência do ser humano, de todos nós, não é nenhum conteúdo. Isso você tem que escrever. Escreve. A essência do ser humano não é nenhum conteúdo. Não é nenhum conteúdo. A essência do ser humano é possibilidade de ser. Ah, isso vale a pena, né? Você tem como escrever isso? Ah, tá gravando? Não, tá escrevendo? Porra. Legal. Então, a essência do ser humano é possibilidade de ser. O quê? Tudo aquilo que o sensibiliza num dado momento da sua existência. Não é isto ou aquilo. O ser humano não nasceu para ser linguagem. O ser humano não nasceu para ser um construtor de grandes projetos. Não tem nada pré-estabelecido, mas ele também é um construtor de grandes projetos, não é? Ele é um poeta, é um industrial, é um astronauta, Essas possibilidades concretas, se dão num determinado momento da sua existência. E nós, psicólogos, tendo como modo próprio de existir como psicólogo, que é qual o modo próprio de existir como psicólogo? Já falei. Ser terra fértil. É? Ser terra fértil. Ser terra fértil quer dizer cuidar, porque a terra fértil é aquela terra que oferece para a planta, né, os nutrientes para a planta crescer como ela mesma, não segundo o nosso desejo. Nós só fornecemos a ela os minerais, as vitaminas, sei lá o que uma terra fértil tem. Né? Está entendendo? Tá, fui claro? Sim. Terra fértil? Nós, psicólogos, então, vamos ser a terra fértil, isto é, oferecer àquela pessoa que está conosco os nutrientes necessários para ela encontrar o modo próprio dela brotar como ela mesma. Escreve, isso é bonitinho. Para ela brotar como ela mesma. O destino do homem não é o prazer. O destino do homem é ser autenticamente. O destino do homem é ser autenticamente.
E o nosso trabalho é, pouco a pouco, no nosso contato, né, com esta pessoa, oferecer a ela, no diálogo nosso, em algumas situações que nós possamos oferecer para facilitar, né, a clareza para ela, fazer com que ela alcance e possa ir experimentando o modo próprio dela viver aquilo que naquele momento da vida ela precisa viver. Mas com isso eu falei duas coisas e não destaquei e vou destacar agora. O que eu falei envolvia duas coisas, a dimensão filosófica e a dimensão científica. Para Fenô, vocês usam a palavra Fenô? Não? Ou usam, né? Usam. Para Fenô, é fundamental ter uma clareza e uma explicitação da dimensão filosófica articulada com a dimensão científica. E a dimensão filosófica vai me oferecer, lembram qual é a dimensão filosófica da reflexão Fenô a respeito do ser humano? O ser humano é nada, ele é possibilidade de ser algo. Ah, você gostou dessa, né? Ai, tem que ver. Essa é a dimensão filosófica. É ela que vai guiar em Fenô o trabalho científico. Isto é, o trabalho concreto de encontrar meios concretos na existência daquela pessoa, dela alcançar uma autenticidade no modo dela poder ser naqueles momentos da vida dela. Tá? E com isso também estou dizendo, quando eu falo naqueles momentos da vida dela, estou dizendo, nada está escrito definitivamente. Nada. Eu nasci para não sei o quê. A minha vida é uma merda. Nada disso. O meu pai que me fez eu ser assim, pau no teu cu. Alguns não gostam que eu fale essas coisas, né? Você gostou? Tá? Não é assim o que o meu pai fez comigo. É o que eu faço com o que o meu pai fez comigo, caralho. E o caralho precisa ser adicionado. Para dar força ao argumento. Esse caralho não é decorativo. Essa você mais ou menos gostou, né? Tá bem sério. O quê? Tá, tô cheio. Foi só para te provocar, meu. Claro que você está aqui, né? Do seu jeito próprio de ser. Aí vem a pergunta, mas as outras formas, outras abordagens, não tem a filosofia? Tem, mas é uma filosofia não explicitada e considerada como já superada. Por exemplo, uma que é muito predominante e que até hoje é predominante dentro das ciências, não da ciência em que tem a fenomenologia como referência, das outras ciências chamadas naturais, é de que o homem é mensurável, é determinável, né? Tudo isso faz parte de uma filosofia que nem se faz uma reflexão a respeito de se isto
se isso diz respeito ao ser humano. Talvez porque, quando nós afirmamos que o ser humano é nada, as pessoas, algumas pessoas, ficam angustiadas. E vão correndo através de abordagens que não, pode deixar que nós resolvemos. Resolve, sim. Faz o cara ser um idiota. Por que idiota? Não é por causa das ideias dele, não. É porque ele fica entregue a alguma coisa que é mentirosa nele. Não é que aquela escolha é uma bosta, não é? Mas será que é a escolha dele mesmo? Tum. Esse tum é seu ou é da minha pergunta? É seu. Você tem alguma pergunta a fazer? Não, não quer. Reflexão. Só reflexão, né? Legal, legal. Legal. Bom. Agora eu vou falar de uns negocinhos que, que vários psicólogos, psiquiatras da linha fenomenológica existencial usam como referência ontológica, para guiar o seu trabalho como psiquiatras e como psicólogos, tá? Eu vou usar umas referências usadas por um neguinho que eu acho que vocês já conhecem. Eu vou dizer, acho que você vai falar, sim, é um comedor de hambúrguer, que se chama Rollo May. Já ouviram falar? Já? Porra, meu, que mundo vocês vivem, hein? Não, estou dizendo assim, eu me sinto cada vez mais assim, fazendo parte de um planeta meio invisível ao lado da Terra, sabe? Eu habito esse planeta e às vezes eu venho visitar aqui. As referências. Oba, grande pergunta. Eu estou fazendo um trabalho sobre ele agora. Sobre o Rollo May? Ah, ótimo. O que você está usando de bibliografia? Você lembra? Eu peguei, na verdade, foi aquele O Homem à Procura de Si Mesmo. O Homem à Procura, que é o mais, assim, o mais consistente dos trabalhos dele, né? Exatamente. Só que eu uso para as aulas, eu uso um outro livro dele, um outro artigo, outros capítulos do livro que eu vou deixar para vocês. Eu nem cheguei a falar dos outros livros, né? É um outro livro dele chamado Existência. Como é que escreve o nome do livro? Rollo, 2 L's e O. Rollo May. M-A-Y. Dá licença. Não precisa sair, não. Só estou dizendo que eu vou entrar aqui. Eu trouxe, a nossa queridíssima colega falou, acho que você já trouxe isso no ano passado. Tá bom, mas eu estou trazendo de novo. E aí para ficar com vocês, né? E quando eu falo vai ficar com vocês, assim, é um exemplar que vai ficar sob a guarda de alguém, né, de você, de outros colegas, e aí quem quiser tirar xerox de um artigo, de 2, do livro inteiro, fique à vontade. Você conhece esse livro? Já tinha me falado. Já tinha falado, né? O Rollo May fez uma compilação muito interessante. Esse livro pode ser considerado como um dos livros, não o único, mas um dos livros de cabeceira de quem quer ter uma maior penetração quanto à fenomenologia existencial sob o ponto de vista da psicologia, né? E articulada com a filosofia. É o livro Existence. Eu trouxe a versão em inglês. É bom isso para vocês? E eu tenho a versão em castelhano. O que é? É marciano para você? Castelhano é marciano? É mais fácil. Ah, é mais fácil. Ah,
Ó, não sei, querem? Eu trago também. Eu dou para você, quando a gente se encontrar, a gente se encontra de 15 em 15 dias, para fazer o que não interessa a você. Ó, esse livro Existência, eu uso ele nas aulas, não o livro inteiro, um dos capítulos, que é o capítulo 2, escrito pelo próprio Rolomei. E ele fez uma compilação de vários autores da área de fenomenologia existencial, e depois foram todos traduzidos para o inglês, né? São autores de língua francesa ou alemã. Eu vou falar os capítulos, por exemplo, só para vocês terem uma ideia do que consiste o livro. Ó, o primeiro capítulo que é escrito por ele. As origens e significância do movimento existencial em psicologia. Aí ele pega desde as origens históricas. O segundo capítulo, que é o que eu uso nas aulas, é Contribuições da Psicoterapia Existencial, no qual eu vou falar algumas coisas agora, daqui a pouquinho. Capítulo 3, não escrito por ele, é do Henri Ellenberger, é uma introdução clínica. É um bis isso aí. É uma introdução clínica para a fenomenologia psiquiátrica e análise existencial. Depois outras. Agora, parte 2, fenomenologia. Olhem só os capítulos. Achados num caso de depressão esquizofrênica. Outro, estesiologia e alucinações. Estesiologia é sensibilidade. O outro artigo, terceiro, o mundo do compulsivo. O outro é a Escola de Pensamento de Análise Existencial do Ludwig Binswanger. Outro, Insanidade e aspectos históricos, de fenômenos e aspectos históricos de uma existência e insanidade mental. O caso de Ilse. É uma mulher. O outro, que é um calhamaço, dentro desse livro, é um calhamaço, chamado O Caso de Ellen West. Quando eu falo, vocês estão ouvindo? Vocês ouviram falar disso? Não. Esse caso de Ellen West é muito forte, porque é o caso de uma cliente da clínica da qual ele era um dos herdeiros, que vem lá do tempo do avô dele, dos tempos do avô. E esta moça, Ellen West, se suicidou. E o último capítulo é Tentativa de Assassinato de uma Prostituta, do Ernest Angel. Tinha mais capítulos, aqui não apareceu. Bom, tudo bem. Então esse livro eu uso o capítulo 2. E ele é bem assim, bem estruturadinho. E ele fala nesse capítulo, a propósito disso que é o existir próprio do ser humano, ele fala das dimensões. Agora escrevam como um título. Você que está anotando tudo, dimensões ontológicas. Dimensões ontológicas do existir ou dimensões ontológicas do ser humano. Faz a pergunta.
esses suicídios dos adolescentes que tem tido Aqui em São Paulo, né? em São Paulo, se relaciona assim com as redes sociais, assim, com a internet, ou com essa questão do existir, da essência? Ah, com certeza. Esse é o segundo caso, a segunda alternativa que você trouxe. Não saber, né? Só que eu não sei de nada. Mas esses jovens viviam um inferno. Todos com muito dinheiro, bandeirantes, né, que eu ouvi falar. Cheio de ponto em casa. Então. Eles estavam aprisionados, assim, vou falar muito genericamente, né? Eles estavam aprisionados numa situação em que tinham que ser bem-sucedidos, segundo o modelito do mundo em que eles viviam. A pressão familiar, com certeza, e outras pressões. Só que a única saída não é o suicídio, mas eles, talvez, né, não sei, agora eu estou chutando, pelas circunstâncias da existência de cada um deles, eles só encontraram, olha o que eu vou falar, uma saída saudável. Morrer. Porque as outras saídas eram existencialmente falsas para eles. Eles não suportaram a possibilidade de se transformarem naquilo que é a expectativa do mundo em que eles viviam. Mas eu enxergo desse jeitão, tá? Mas tem um filme que eu vou trazer sob a forma de DVD. Vocês já ouviram falar DVD? É uma coisa antiga, não é? Que hoje em dia vocês usam um troço que enfia assim no notebook, né? Como é que chama aquilo? Pendrive. Isso. Então, eu vou trazer em DVD porque eu não uso pendrive, só para alguns registros que a Aline se encarrega de retomar, né? E nesse DVD é um filme extraordinário, é um poema, o filme, que se chama Leolo. Anotem, vocês vão encontrar nos catsus lá de Leolo. L-E-O-L-O. Leolo. É um menino, a vida de um menino, de um adolescente de 13, 14 anos, que nasceu no Canadá, no Canadá francês, Montreal. Você já assistiu? Não. Assista. É legal. Então é um poema, esse filme, trágico, em que, de uma forma semelhante ao desses jovens, né, que você colocou, esse menino Leolo, não suportando a vida que ele tinha lá com a família dele, não pensem que era uma vida que não era própria dele, tá? Ele enlouquece. São as últimas cenas do filme. Ele enlouquece. Mas ele deixa para um guardião das obras escritas dele, obras que ele escreve em folhas de papel que vão para o lixo. Ele escreve cada coisa, porque o sonho eu não sou eu. Esse é o refrão do filme inteiro. Porque o sonho eu não sou eu. Lindo, lindo. Menino, 14 anos. Muito incrível.
muito humano. Humano, inclusive, todas as pessoas, os personagens, né? Não é só ele, não. É todos, assim, dá para... Nossa, coisa louca. Bom, mas aí voltando para o Rolomei, então eu vou trazer o Leolo aí para vocês, tá bom? O Rolomei, ele aponta 5 dimensões ontológicas do ser humano, ou da existência, ou, né, isso. A primeira dimensão é ser e não ser. A segunda dimensão é angústia e culpa. A terceira é ser no mundo. Ser, tracinho, no, tracinho, mundo. A quarta é tempo e história. E a quinta dimensão ontológica é transcendência. Vou falar rapidinho de cada uma delas, tá bom? E vou falar mais uma coisa que espero que sobre 5 minutos para eu falar de uma outra coisa que eu tinha pensado em falar no começo, mas não falei. É assim, viu? Toda aula minha vai por um caminho que nem eu sei para onde vai. Tá? É assim mesmo. Ser e não ser. Resumidissimamente, só é possível ser não sendo. Aí. Só é possível ser não sendo. O não ser quer dizer você viver o nada. Interessante que viver o nada é viver, num certo momento da nossa vida, a depressão. Aquele choro, aquele lamento, aquela dor, aquela indiferença em relação à vida, que se chama, e às vezes até de agressão, nos começos ela é uma maneira agressiva, que é a depressão, ela é o fim de uma maneira de ser nossa, na história da nossa vida. A depressão é o fim de uma maneira nossa, na história nossa. Por isso que ela é dolorida, porque quem eu era até então, eu não consigo mais ser. Eu gostaria de ser, mas não consigo mais ser. E aí cria um vácuo. No começo é um vácuo. O que quer dizer esse vácuo? Quer dizer que eu não tenho outra alternativa, por enquanto, a não ser chorar quem eu fui e que eu não tenho um modo diferente de poder ser eu mesmo. Não tenho, não conheço, não me familiarizo. Eu só vivo a perda de um modo habitual e tranquilo de eu ser. E esse modo habitual e tranquilo de eu ser não é mais possível. Mas aí a gente sopra na orelha dele e fala: bobo, você evoluiu existencialmente. Por isso que você não consegue mais ser aquele que você era. Gostou dessa? Então, a depressão é uma perda? Com certeza. Porque é algo que nos deixa absolutamente desamparados, desesperados. Mas é também
uma evolução da nossa maneira de ser que ainda não se deu. Esta evolução, essa nova maneira de ser ainda não se deu. Oi, oi. Se a depressão é você meio que chorar quem você era, você está precisando criar uma nova maneira de ser. Por enquanto ainda não. Mas assim, a alternativa é você poder constituir muito assim, vagarosamente, sem saber antecipadamente, uma nova maneira de ser. É porque eu fiquei me perguntando, e as pessoas que estão em depressão crônica, tipo assim, sei lá, tem depressão há 5, 6 anos, elas estão perdidas no vácuo do luto delas. Elas estão muito solitárias, muito isoladas, e não tem quem possa ajudá-las a elas caminharem para novas possibilidades existenciais delas. Tem uma outra coisa, a depressão. Ela também pode servir para não criar, quer dizer, para já estar presente aquilo, uma culpa por abandonar a si mesmo, que nesse meu modo de ser anterior, tem uma menina que está perguntando lá, nesse meu modo de ser anterior, está envolvido um amor, uma presença de pessoas que eu não consigo mais me relacionar. Isso me cria o quê? Culpa. Como assim? Por exemplo, morreu a minha mulher, eu tenho que ficar agora a vida inteira sendo aquele que lamenta a perda da minha mulher. Porque se eu quiser ficar com outra pessoa, nossa, que culpa. Como assim? Você não gostava mais dela? Sabe, essas elaborações são as mais primitivas, mas elas são muito reais em nós e podem nos fazer segurar isso durante décadas. Fala aí, querida. Não, nem um pouco. Boa pergunta. Só depois. Nem sei se ela alguma vez vai, assim, classificar no depois que o que ela viveu, né, agora foi uma evolução. Muitas vezes ela fala, agora estou bem. Mas ela não faz essa apreciação que eu estou fazendo. Tá? Ok? Para quem vive a depressão, o primeiro movimento é eu não sou mais, porque eu perdi tudo aquilo que era eu na vida. É uma espécie de morte mesmo. E morre o Nishan que era até uma semana atrás. Digamos assim. Sabe? Quanto tempo nós temos? 25? Nossa, falei tudo isso só em 5 minutos? Interessante. Pensei que já tinham passado uns 20. É interessante, né? Bom, então, o não ser é esse vazio. O não ser é o vazio que permite que novas possibilidades de ser sejam ocupadas. Ocupem esse vazio. É interessante, nós só podemos... Cacilda. Nós só podemos nos renovar se existe um vazio que é o absolutamente nada. É interessante isso. Entendem? Bom, ser e não ser. Depois a gente vê outras coisas, se vocês quiserem, sei lá. Senão eu vou ficar na meia hora entrando nos detalhes e aí não... Agora, angústia e culpa. Todas essas dimensões, tem um detalhe que eu preciso falar, que eu não falei até agora. Todas essas dimensões são essenciais. Nós somos ser e não ser.
nós somos ser e não ser. E nós somos agora angústia e culpa. Não é assim, nós temos angústia e culpa. Não é nada disso. Nós somos angústia e culpa. E a angústia fala. Eu tenho que ser. Como assim? Eu é que tenho que ser. Não é o meu papaizinho, não é o Senhor Deus, não são as forças da natureza, não são os meus demônios, não é a minha herança genética. Eu estou sozinho para decidir ser. Isto significa que a angústia é a expressão direta da liberdade. Eu sou livre para ser. Que bosta. E eu não escapo disso. Escapo. Às vezes, pá! Quando me é impossível ser, né? Pá! Acho um gesto assim, muito corajoso. Corajoso porque vem do coração, porque coragem vem de cuore, que é coração. É corajoso porque é movido pelo coração. Quer dizer, tem um gesto que nós vivemos que é motivado pelo coração nosso. Estou entendendo o que estou falando, não? Então a angústia é ser livre. Culpa. Culpa é cuidar. Culpa não é sentimento de culpa. É cuidar. Mas o que quer dizer cuidar? É cuidar daquilo que me solicita. Cuidar, culpa é cuidar daquilo que me solicita. Isto é, que me toca, que me chama. E se eu não cuido, o que acontece comigo? Aí eu vivo sentimento de culpa, que é a dimensão não ontológica. Tem um negócio... O que é isso aí? É um troço que cai no chão? Engraçado. Eu, o perturbador nada, estou aqui. É isso que esse barulho quer dizer. Então, culpa ontologicamente é isso, né? É eu ser chamado a responder àquilo que me toca. Isso é ontológico. Ontológico, isto é essencial do nosso existere. Lembram do existere? É essencial do nosso existere sermos sensíveis àquilo que nos toca. Sensíveis quer dizer, a versão mais própria da sensibilidade é cuidar daquilo que me toca, cuidar daquilo que me chama, cuidar daquilo que me solicita. A versão ôntica, não ontológica, do não cuidar é o sentimento de culpa.
Esse ôntico aí vocês esqueçam, tá? Eu só usei assim, mas agora não é a hora da gente esclarecer isso, tá? E não é muito importante, tá? Então, culpa não é o sentimento de culpa, é a sensibilidade de cada um de nós para responder àquilo que nos chama. E nós não escapamos disso. Por quê? Porque nós somos, enquanto seres humanos, abertos o tempo todo. Quando não conseguimos estar abertos, o nome disso como é que é? Vai. Patologia. Patologia. Ser doente é estar fechado existencialmente. Vai. Isto é, ser doente é estar fechado à existência, é não conseguir entrar em contato com aquilo que hoje me toca, com aquilo que hoje me chama. Chega de angústia e culpa. Próximo item, ser no... Que horas são? Tem 15 minutos ainda. 15 minutos? Angústia e culpa, agora é ser no mundo. Ser no mundo quer dizer que quem existe, existe num mundo. Ele não existe enquanto subjetividade. Vocês escrevam assim, como uma Bíblia na vida de vocês. Bíblia. E que andem com isso como um santinho aqui. Santinho da fenomenologia. Não existe subjetividade. Vai. Não existe subjetividade. Gostou dessa? Detestou, né? O que existe é um modo próprio de me relacionar com. Vai. Me relacionar com é ser no mundo, tá? Então, o que existe é um modo próprio de eu me relacionar com. Não existe uma subjetividade, depois da subjetividade vai dar uma volta no mundo, no quarteirão. O ponto de partida de quem existe, o ponto de partida é eu no mundo, já. Ótimo. Que esse tripé vira 360 graus. Você vai pagar royalties para o Mackenzie? Você vai falar alguma coisa? Chega de ser no mundo, tá? Tempo e história. Fala. O que é ser no mundo? A supressão é assim, a subjetividade supõe uma maneira de ser que é independente de relação, entende? Não tem, o homem não é nunca independente de relação. Sempre é. Foi bom você chamar, porque aí a gente dá uma melhorada, né, nessa colocação. O ser humano é sempre relação. Tempo. O que é tempo? Agora eu quero ver.
primeira coisa, tempo não é relógio. Gostou dessa, né? Essa era óbvio que eu ia falar, né? Hã? Que o homem está preso no aqui e no agora. Ele não está preso. Se ele está no aqui e agora, ele sai do aqui e agora. Só sai de agora quando ele fica no aqui e agora. Entendeu? Não entendeu. É assim, ó. O tempo, primeira coisa, tem que dizer assim, o que é o tempo? O tempo é transformação. Por isso que é uma angústia do caralho. Tempo, você escreveu isso? Tempo é transformação. E a transformação mais fodida que existe é um envolvimento nosso com uma outra pessoa. O que quer dizer envolvimento nosso? Quando eu entrego a minha intimidade, não é subjetividade, a minha intimidade para uma outra pessoa. Eu confio que esta outra pessoa vai respeitar a minha intimidade. E eu vivendo isso, esta relação totalmente envolvida com outra pessoa, e ela comigo, né? Eu vivo a transformação no aqui e agora. E nesse instante implica num contato íntimo meu com uma outra pessoa. Aí um horizonte se cria. E o horizonte é o além do aqui e agora. É a mudança. Se eu não estou aqui agora, é uma droga, porque não se abre nenhum horizonte novo. É aquele tédio do cacete. Abrir horizonte, então, em termos de tempo, é criar um novo mundo. Criar um novo mundo. Agora 10 minutos, é isso? Tá. Abrir um horizonte é criar um novo mundo. Mas eu só crio um novo mundo se eu fico totalmente sendo eu mesmo aqui agora. Opa. E ficar aqui agora eu mesmo, a forma mais assim, consequente, a mais fodida, aquela que realmente nos transforma, é viver uma intimidade minha com outra pessoa. E história, how much time? 8 minutos. Puxa vida, você está sendo generoso, não está não? Não está sendo, né? História quer dizer, a cada transformação minha, um novo modo de estar na existência se inaugura. O tempo, que é uma certa regularidade de estar na vida, é quebrado, é interrompido e inaugura-se uma nova maneira de ser Nichian. História é esses rompimentos de uma regularidade para uma outra regularidade. Então, a história é extremamente imprevisível. A história de cada um aqui, né, é uma curva extremamente característica do modo de presença de cada um na vida.
Isso se chama biografia no seu sentido próprio. Biografia existencial. Que está no artigo do Binswanger a respeito do caso Ilse. Tá? Quer dizer, está assim, numa das coisas mais evidentes. Está em todos eles, mas o artigo do Rolomei, o caso Ilse, que é o antepenúltimo capítulo, é bem legal quanto a isso. E transcendência. Transcendência quer dizer... Transcendência quer dizer viver o diferente no mesmo. É para escrever, não ficar olhando. Transcender é viver o diferente, encontrar o diferente no mesmo. Isto é, que isso quer dizer assim, você perceber novas possibilidades de ser daquilo que era sempre de um só modo de ser, né? Quando você encontra novas possibilidades, isto é transcender, é não ficar aprisionado numa única possibilidade. A forma mais fundamental da transcendência é a linguagem poética, que inaugura novos sentidos com as mesmas palavras. Não pensem que a poesia usa palavras diferentes do cotidiano, mas ela articula essas palavras de um tal modo que inaugura um novo sentido. Isso se chama transcendência. Bom, chega. Quantos minutos? 1 minuto? 4. Então eu vou falar mais uma coisa. Não, é que esse aí eu ia falar no começo, vou falar agora no fim. É assim, a respeito de método fenomenal, a palavra método. O que quer dizer método na sua origem? Quer dizer caminho em direção a um lugar. Aposto que vocês nunca tinham pensado nisso, né? Claro. Método é meta-odos. Odos é caminho, meta é um lugar, um ponto, tá certo? Que subsiste na língua portuguesa. Então, meta-odos quer dizer um caminho em direção a um lugar. E cada um de nós, fazendo uma imagem poética, mas muito verdadeira, cada um de nós vive num certo lugar no mundo. E a fenomenologia não tira cada um de nós do lugar que habitamos. A fenomenologia é o esforço de encontrar o caminho que leva a cada um de nós, para a casa de cada um de nós. Essa você gostou também, né? Fazer fenomenologia é, enquanto nós, né, no caso psicólogos, é fazermos o esforço, tem o xixi, fazermos o esforço, fazer fenomenologia,
o esforço de encontrar um mapa em direção à casa de cada um. Casa não é essa casa aqui em São Paulo. Casa é o lugar em que nós habitamos com a nossa intimidade, com a nossa maneira própria de ser. Certo? Certo. Oi. Como é que a fenomenologia vê a intimidade? O que é intimidade? Além Então, a intimidade é a possibilidade de você ser chamado a responder da sua maneira mais própria. Tchau para vocês, tchau.